Olá, boa noite. Na primeira sessão de 2025, o Conselho Nacional de Justiça assina 2 acordos para combater a violência doméstica contra a mulher. Segunda turma do STF abre o ano com mais de 1.000 processos prontos para julgamento. O Supremo vai decidir sobre responsabilização de entes públicos em caso de terceirização. Ministério Público investiga o mutirão de catarata que deixou pacientes cegos em São Paulo. Justiça condena associações esportivas e empresas por exploração ilegal de casas de bingo em São Carlos, interior paulista. E ainda, o projeto do TRT da 10ª Região em Brasília, que estimula boas práticas para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 11 de fevereiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal vai discutir de quem é o ônus da prova para a responsabilização de entes públicos em caso de terceirização. Quem explica esse caso é a repórter Evelyn Araújo. O caso começou a ser analisado pelo plenário virtual, mas o ministro Edson Fachin pediu destaque para levar o processo à análise no plenário presencial. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que condenou o governo a pagar dívidas trabalhistas devidas a um trabalhador contratado por uma empresa de terceirização de mão de obra. O argumento do TST foi de que o Estado é responsável pelas parcelas porque não fiscalizou o contrato como deveria. Foi a chamada responsabilidade subsidiária. Ela ocorre quando a tomadora do serviço de terceirização precisa se responsabilizar por qualquer ilegalidade cometida pela contratada em relação ao trabalhador. Se a terceirizada não paga o salário do empregado, por exemplo, é o contratante que passa a ter de regularizar a situação. No caso específico, a administração pública. Os ministros reconheceram a repercussão geral do tema, já que ele impacta diversos outros processos que tramitam tanto no STF quanto na Justiça Trabalhista em todos os estados brasileiros. No recurso, o Estado de São Paulo alega ainda que o Tribunal Superior do Trabalho tem adotado entendimento em que transfere para o poder público a tarefa de comprovar que não houve culpa na falha de fiscalização dos contratos de prestação de serviço. Segundo o procurador do Estado, Daniel Henrique Tolentino, isso contraria entendimento já firmado pelo STF. A questão do ônus da prova foi discutida pelo plenário e ficou vencida a posição capitaneada pela ministra Rosa Weber, que adotava a posição no sentido de atribuir o ônus da prova de inexistência de culpa à administração. Ora, se considerar que é ônus do poder público comprovar que houve adequada fiscalização, a verdade é que se estaria atribuindo responsabilidade a priori automática ao ente público. O relator do caso, o ministro Nunes Marques, já havia registrado o voto no plenário virtual. O ministro aceitou o recurso do Estado de São Paulo. Segundo ele, é cabível a responsabilização da administração pública apenas nos casos em que houver prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, de modo que é imprescindível comprovar tanto o conhecimento da situação de ilegalidade como a inércia em adotar providências para saná-la. No julgamento, no plenário presencial, mesmo quem apresentou o voto deve votar novamente. E também está previsto na pauta do julgamento da Suprema Corte o recurso contra a decisão que reconheceu aos advogados de sindicatos o direito a receber honorários contratados. As informações com a repórter Marta Ferreira. A Procuradoria-Geral da República foi quem entrou com o recurso para esclarecer pontos da decisão tomada em outubro de 2023. A questão se resume à possibilidade ou não da cobrança de honorários contratuais dos trabalhadores beneficiados em demanda coletiva, na qual já havia honorários assistenciais estipulados pela Justiça do Trabalho. O Supremo, por maioria, garantiu a possibilidade de acumular esses honorários em demandas trabalhistas propostas pelos sindicatos de classe. Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques. Ele concluiu que a contratação dos serviços advocatícios foi depois da autorização da categoria em Assembleia Geral, ou seja, a maioria votou a favor do direito dos advogados sindicais.
Agora o plenário julga o recurso apresentado pela PGR. O relator é o ministro Nunes Marques. Ele já havia rejeitado o recurso em sessão virtual, mas um pedido de destaque do ministro Flávio Dino levou a análise para o plenário físico. A seguir, briga entre colegas de trabalho termina com demissão por justa causa após troca de ofensas racistas. E ainda, o projeto do TRT da 10ª Região em Brasília que estimula boas práticas para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Imagina pagar uma conta de R$120 e depois perceber que foi descontado um valor 100 vezes maior. Foi o que aconteceu com uma mulher no Distrito Federal. Quem conta essa história para a gente é a repórter Manuela Borges. O problema foi na hora de pagar o seguro do celular. A mulher conseguiu provar na Justiça do Distrito Federal que a empresa CIA Pay efetuou de forma errada a cobrança do boleto. A quantia debitada da conta da consumidora foi 100 vezes maior do que o valor do seguro contratado. Na decisão do primeiro Juizado Especial de Águas Claras, o juiz destacou que está devidamente demonstrado que houve equívoco do réu na emissão do boleto, o qual apresentava valor nominal de R$ 120,59, mas debitou da autora a quantia total de R$ 12.059. O requerido não apresenta em contestação o motivo do erro, limitando-se apenas em atribuir a culpa à requerente. Ressalte-se que o código de barras constante no boleto é o mesmo apresentado no comprovante de pagamento. Logo, não houve erro da parte autora, diz o juiz. No processo, a mulher alega que só percebeu o desfalque na conta corrente depois que viu o saldo negativo. Na hora, ela entrou em contato com a CIA Pay pedindo o estorno do valor, mas não foi atendida. O dinheiro só foi devolvido 7 dias depois, quando a mulher procurou o Procon para fazer a reclamação. Mas a consumidora foi além, buscou a justiça para receber em dobro a cobrança indevida, conforme o que prevê o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Diz a lei que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Seguindo o Código de Defesa do Consumidor, o juiz determinou à empresa indenizar a mulher em quase R$ 12 mil pela cobrança indevida e outros R$ 3 mil por danos morais. Para o magistrado, a cobrança em quantia muito superior à devida não caracteriza engano justificável, uma vez que se trata de uma instituição financeira. Ainda justificou a condenação por danos morais por ter prejudicado a organização financeira da mulher, fato suficiente para causar angústia e sofrimento. Ainda cabe recurso da decisão. Em Santa Catarina, a Justiça condenou a empresa que opera o terminal portuário Tecon Imbituba a devolver o valor cobrado pela permanência de mercadorias de uma importadora. Repórter Carolina Chaves explica a decisão. Segundo o processo, o navio com a mercadoria importada foi desviado para o porto de Imbituba por falta de condições climáticas no porto de Navegantes. A operadora do terminal demorou mais do que o esperado para entregar o material e passou a cobrar taxas pela permanência das mercadorias. A empresa de importação tentou resolver o problema administrativamente, mas foi ignorada pela operadora, por isso recorreu à justiça. No processo, a defesa alegou que a responsabilidade pela retirada das mercadorias era da autora da ação e que a demora na entrega foi por motivo de força maior em razão do clima. No entanto, ficou comprovado na ação que a operadora aceitou receber uma quantidade de contêineres maior do que a capacidade das instalações. Para o juiz que analisou o caso, ficou comprovada a falha na prestação de serviço. Ele declarou a ilegalidade da cobrança de taxas para guardar a mercadoria no terminal e determinou que a operadora portuária devolva o valor pago durante os meses em que os contêineres ficaram guardados.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, ampliou o entendimento quanto à impossibilidade de penhora de reservas financeiras de devedores do fisco. Repórter Marco Antônio Feitosa. O TRF da Primeira Região confirmou sentença da Justiça Federal em Goiás que julgou serem impenhoráveis os valores mantidos em poupança ou em outras modalidades de contas bancárias dos devedores. No processo, a União alegou que só estariam protegidos os depósitos em poupança. Entretanto, ao analisar o caso, o relator desembargador federal Jamil de Jesus Oliveira observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ampliou a proteção das reservas financeiras nas mais diversas modalidades bancárias, desde que elas sejam menores do que 40 salários mínimos. Mas a proteção pode ser anulada nos casos em que ficar comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Uma briga entre colegas de trabalho terminou em demissão por justa causa após as envolvidas trocarem ofensas racistas. A terceira turma do TST considerou que a gravidade da situação justificou a punição máxima. Repórter Samantha Flor. A discussão ocorreu no final da jornada de trabalho noturno por causa de espaço no vestiário da empresa. No processo, uma auxiliar contou que havia pedido para uma colega respeitar o espaço dela e acabou sendo chamada de gorda. Ela então reagiu à ofensa e revidou aos xingamentos com termos racistas. Na justiça, a trabalhadora que utilizou essas expressões alegou ter sofrido justa causa de forma arbitrária e desproporcional. Ela disse que agiu em legítima defesa e que a colega não foi tratada com o mesmo rigor. Ao avaliar o caso, o juízo de primeiro grau confirmou a dispensa com base na gravidade das ofensas e em relatos das testemunhas. De acordo com a sentença, a auxiliar teria ultrapassado os limites aceitáveis do que pode ser entendido como legítima defesa. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais reverteu a demissão por justa causa. Para o TRT, apesar do cunho racial das ofensas, foi comprovado que a outra empregada também usou expressão discriminatória. Por isso, o regional entendeu que a dispensa feriu o princípio da isonomia e que a empresa deveria aplicar penalidades disciplinares semelhantes às duas empregadas. O caso chegou ao TST. O relator do recurso de revista, ministro Maurício Godinho Delgado, que integrava a terceira turma, assinalou que, embora as trabalhadoras tenham tido condutas reprováveis, práticas racistas devem ser fortemente censuradas e reprimidas. Na avaliação do ministro, a aplicação da justa causa somente à auxiliar não fere o princípio da isonomia. Isso porque a conduta dela se enquadra como ato lesivo da honra praticado no serviço contra qualquer pessoa e que a penalidade mais severa decorreu do comportamento faltoso gravíssimo da auxiliar, considerado mais ofensivo do que o praticado pela outra trabalhadora. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região lançou o projeto Construir Bem-Estar, pensando na saúde mental dos funcionários. Repórter Luana Carvalho tem as informações. Um lugar onde a justiça se encontra com a humanidade. Desde 2009, o tribunal prepara pesquisas internas que revelam anseios e necessidades de quem presta serviços no local. Qualidade de vida no trabalho ele engloba diversos aspectos, dentre eles o relacionamento das equipes, a relação chefia-servidor, relação entre equipe, o próprio suporte, a comunicação ativa, a gestão propriamente dita do dia a dia. Então, esses aspectos todos englobam esse conceito que a gente chama de gestão humanizada e é com esse objetivo que a gente mensura, tenta medir esses aspectos para uma intervenção e melhorar os ambientes de trabalho. A partir das pesquisas, se criou o Plano de Qualidade de Vida no Trabalho. As condições de trabalho e as relações socioprofissionais se destacaram entre os resultados. Condições físicas, materiais e instrumentais no ambiente laboral foram analisadas. A qualidade das interações entre colegas e chefias foram relatadas como um fator crucial para o bem-estar.
tribunal ele tem bons índices em qualidade de vida no trabalho, mas a nossa meta é melhorar esses índices em alguns aspectos. Foram a partir dos resultados que o projeto Construir Bem-Estar foi criado. O projeto Construir Bem-Estar surgiu com o objetivo de estimular práticas destinadas à melhoria do ambiente laboral. O projeto compõe um plano de qualidade de vida no trabalho e vale para todos que prestam serviços no tribunal, desde o estagiário até os desembargadores. Primeiro projeto que a gente pensou no sentido de aproximar as ações de qualidade de vida no trabalho dos servidores e magistrados aqui do tribunal. Então, a ideia, além da divulgação das ações de qualidade de vida do trabalho, é envolver o corpo funcional nas demandas que foram apontadas na pesquisa. Para construir um ambiente saudável de forma colaborativa entre as equipes e gestores, sugestões podem ser reportadas por meio do portal da intranet. A prática é conhecida por Design Thinking. O portal foi atualizado, lá consta todos os projetos de qualidade de vida no trabalho, dentre eles o de Design Thinking, e tem outro também que é relacionado à gestão inovadora. Então, a unidade, as pessoas interessadas podem solicitar através de um formulário que consta no portal. E a partir daí a gente analisa a demanda e entra em contato com a equipe ou com o gestor para direcionar qual vai ser a prática adequada para a demanda enviada para a gente. E as práticas já estão tendo o que falar, viu? Uma equipe bem engajada à qualidade de vida contribui para os bons resultados da instituição. Eu acho essencial, quando tem um apoio do gestor, quando estimula um ambiente agradável e a qualidade de vida, eu acho que isso é fundamental até para a produtividade e bem-estar do funcionário. Cair na área de gestão de pessoa foi muito bom para mim, porque é uma área que o pessoal é bem unido, a gente tem bastante trabalho, mas consegue a equipe um ajudar o outro e a carga horária é boa, a gente consegue fazer a coisa fluir. No próximo bloco, Justiça condena associações esportivas e empresas por exploração ilegal de casas de bingo em São Carlos, interior paulista. E o Ministério Público abre investigação sobre o mutirão de catarata que deixou pacientes cegos em São Paulo. Os detalhes já já. A Justiça Federal autorizou o cumprimento de mandados judiciais em operação que investiga fraudes em licitações. A ação da Polícia Federal foi hoje no Distrito Federal. A Operação Discípulo teve apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal. Evne Araújo. A ação da Polícia Federal foi para desarticular um grupo criminoso voltado à prática de fraudes em licitações na área de terceirização. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal. As investigações que tiveram início em abril do ano passado indicam que diversas empresas teriam se associado para fraudar licitações. Segundo a Polícia Federal, os investigados teriam utilizado falsa declaração de dados para conseguir benefícios fiscais, garantindo assim vantagem no processo licitatório perante os outros concorrentes. Também foi identificado que o grupo utilizava laranjas como sócios das empresas para ocultar os verdadeiros proprietários. A empresa R7 Facilities é o principal alvo da operação. A investigação começou após notícias sobre irregularidades relacionadas à empresa na gestão da manutenção da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A R7 mantém outras dezenas de contratos vigentes com a administração pública, inclusive com a Polícia Federal. Na semana passada, a empresa teve um contrato desclassificado no valor de R$321 milhões com o Ministério da Gestão e da Inovação. A contratação seria para atuar em 12 ministérios em Brasília. 3 associações esportivas e 3 empresas foram condenadas por exploração ilegal de casas de bingo em São Carlos, no interior de São Paulo. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. As casas de bingo são proibidas no Brasil desde 2000. No entanto, as 3 associações esportivas e 3 empresas mantinham a atividade ilegal em São Carlos.
O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública pedindo o fechamento, a interdição e a indisponibilidade das máquinas de jogos de azar, além do pagamento por dano moral à sociedade. A Segunda Vara Federal de São Carlos atendeu parte do pedido, proibiu a exploração e decretou a perda de máquinas e equipamentos das empresas. O Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal e insistiu no pedido de reparação por danos morais coletivos. A quarta turma do tribunal concordou e entendeu que o dano ficou configurado, uma vez que a exploração de jogos de azar viola valores da comunidade. As 3 empresas e as 3 associações esportivas foram condenadas a pagar R$1 milhão cada uma. Começa em Curitiba o julgamento do ex-policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar um petista durante a festa de aniversário da vítima. O Ministério Público investiga o mutirão de catarata que deixou pacientes cegos em São Paulo. Vamos conferir esses destaques. O Ministério Público de São Paulo, com a Promotoria de Justiça de Taquaritinga, instaurou o procedimento para investigar, encontrar e punir os responsáveis por um mutirão de catarata que deixou pacientes cegos. 12 pessoas tiveram complicações depois das cirurgias no ambulatório médico de especialidades de Taquaritinga, no interior de São Paulo. Segundo a Prefeitura, a maioria dos pacientes perdeu a visão. Os profissionais que atuaram nos atendimentos foram afastados. O mutirão foi em outubro, mas só agora os fatos vieram a público. Começou hoje em Curitiba o júri popular de Jorge Guaranho, ex-policial penal, acusado de homicídio duplamente qualificado pelo assassinato de Marcelo Arruda. O crime foi em julho de 2022 em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante comemoração de 50 anos de idade de Arruda. A temática da festa era o PT. Guaranho invadiu o local e disparou contra Arruda, que revidou. O júri é presidido pela juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, da Vara Privativa do Tribunal do Júri, do Foro Central de Curitiba. 11 pessoas devem ser ouvidas. A previsão é de que o julgamento termine na quinta-feira. No Rio de Janeiro, 4 pessoas foram presas em operação da Polícia Federal. Entre elas, o ex-secretário de Educação de Belfor Roxo, Denis de Souza Macedo. A ação foi para reprimir a corrupção na rede municipal de ensino da cidade. As informações com Ana Paula Starling. Cerca de 150 policiais, com apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal, cumpriram mandados de prisão preventiva nos municípios do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, além de 42 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. A investigação apontou que, embora o município possa adquirir de forma gratuita os livros didáticos para os alunos da rede pública de ensino, o fornecimento do material tem sido realizado por 2 empresas desde 2017 e tem mais, sem exigência de licitação. De acordo com a PF, as fraudes eram realizadas por meio de contrato superfaturado, com pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos de Belfor Roxo. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que sejam corrigidos pela empresa responsável os problemas estruturais dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, em Goiânia. Repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes. O Ministério Público Federal decidiu acionar na Justiça a Caixa Econômica Federal e a construtora responsável pelas obras do programa Minha Casa Minha Vida, em Goiânia. Casas de pelo menos 2 condomínios apresentaram problemas, como infiltrações, rachaduras, corrosão em partes metálicas e até alagamentos no período de chuva. Na ação judicial, o MPF pede que os envolvidos sejam condenados ao pagamento de R$ 5 mil a cada proprietário a título de indenização por danos morais e materiais e R$ 500 mil por danos morais coletivos a serem revertidos para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A Justiça do Distrito Federal determinou que um plano de saúde deve custear o congelamento dos óvulos de uma paciente em tratamento de câncer de mama. Quem conta esse caso para a gente é a repórter Manuela Borges. A paciente entrou na Justiça porque o plano de saúde se negou a pagar pela chamada criopreservação dos óvulos, antes de iniciar a quimioterapia. O procedimento usa baixíssimas temperaturas para congelar materiais biológicos, como células, tecidos e óvulos. O tratamento, que varia de 15 a 30 mil reais, ainda tem uma taxa de manutenção anual de cerca de R$ 1.000. Os óvulos podem ficar congelados por um período de 15 anos,
E a taxa de sobrevivência gira entre 85% a 95% depois de inseminados. Na ação, o plano de saúde alegou que o contrato firmado com a paciente não previa esse tipo de cobertura. Sustentou ainda que a fertilização in vitro não está incluída no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Mas a 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que, diferentemente da inseminação artificial ou fertilização in vitro, o congelamento dos óvulos é um procedimento que visa prevenir a infertilidade causada pela quimioterapia. Portanto, faz parte do tratamento de forma auxiliar. Por unanimidade, os desembargadores determinaram que o plano de saúde pague pelo congelamento dos óvulos para proteger a fertilidade da paciente. Veja a seguir, na primeira sessão do ano, o CNJ dá posse a 2 conselheiros indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. E na segunda turma do Supremo, abre-se o ano com mais de 1.000 processos prontos para julgamento. Voltamos em instantes. O Conselho Nacional de Justiça reabriu hoje os trabalhos deste ano com a posse de 2 conselheiros indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quem acompanhou foi a repórter Carolina Chaves. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, deu posse ao procurador do estado de Goiás, Marcelo Terto. Ele foi reconduzido ao cargo de conselheiro do CNJ para mais 2 anos. Terto fez um balanço do trabalho realizado no primeiro mandato para melhorar a prestação de serviços judiciais. Comprometo-me, portanto, a continuar o trabalho que comecei e que novamente me traz aqui, por aprovação unânime, presidente Beto, da minha classe, com foco na defesa da democracia, da segurança jurídica, do acesso à justiça, dos direitos dos jurisdicionados, das prerrogativas da advocacia e do aprimoramento da justiça. O outro empossado foi Ulisses Rabaneda dos Santos. Ele é advogado e professor. Foi conselheiro federal da OAB entre 2019 e 2022 e juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Ulisses é especialista em direito processual penal. Ele falou sobre as prioridades nos próximos 2 anos. Atuar para ampliar o combate à judicialização excessiva no Brasil também é fundamental. Vivemos um sistema marcado por um volume desmedido de processos, que muitas vezes inviabilizam uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Precisamos fortalecer os métodos alternativos de resolução de conflitos e tenho a consciência de que este Conselho muito faz para isso e precisamos avançar, como a mediação e a conciliação, que oferecem respostas mais ágeis e eficazes às partes. O Conselho Nacional de Justiça é formado por 15 conselheiros, 3 ministros de tribunais, 6 magistrados, 2 membros do Ministério Público, 2 integrantes da OAB e 2 cidadãos de notório saber jurídico e reputação ilibada, sendo um indicado pelo Senado e outro pela Câmara dos Deputados. Após dar as boas-vindas aos empossados, Barroso falou sobre os 20 anos de criação do CNJ, que será comemorado em junho. Ele relembrou algumas ações do Conselho nos últimos 2 anos e citou políticas públicas para garantir igualdade, proteção ao meio ambiente, justiça e modernização do judiciário brasileiro. Fazer com que o judiciário tenha, tanto quanto possível, a demografia da sociedade brasileira, em termos de gênero e também em termos de raça. E por isso lançamos um grande programa de bolsas de estudo para a preparação dos candidatos negros à magistratura. Em matéria de sustentabilidade, nós conduzimos um pacto pela transformação ecológica com os outros 2 poderes e lançamos, por resolução deste Conselho, um grande programa chamado Justiça Carbono Zero, para que o Poder Judiciário dê a sua colaboração importante para o enfrentamento de uma das questões mais complexas e definidoras do nosso tempo, que é a mudança climática. E o CNJ assinou 2 acordos para combater a violência doméstica contra a mulher. Repórter Pablo Lemos.
O Conselho Nacional de Justiça firmou um acordo com o iFood para a divulgação do programa Sinal Vermelho. A campanha criada pelo CNJ possibilita que mulheres em situação de violência doméstica encontrem ajuda nos estabelecimentos. Basta a vítima marcar um X na palma da mão para alguém treinado identificar o sinal e acionar a polícia. O outro acordo foi com a Faculdade de Direito de Santo André, em São Paulo. A instituição se comprometeu a promover ações conjuntas voltadas aos direitos das mulheres, entre outras. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou números que equiparam esse tipo de violência a uma epidemia. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 noticia que os registros policiais de feminicídios cresceram 6,1% somente em 2022, resultando em 1.437 mulheres assassinadas, 61% de mulheres negras e 38% de mulheres brancas, o que demonstra que o racismo também se evidencia na violência contra as mulheres. E, em segundo lugar, noticia o anuário que ocorre um estupro a cada 6 minutos no Brasil, vitimando pelo menos 72 mil mulheres e crianças do gênero feminino. E, além disso, segundo a 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, quase 60 mil mulheres brasileiras sofreram violência doméstica por dia em 2022 e possivelmente esse é um número subnotificado. Os dois acordos pretendem capacitar pessoas, fortalecer a implementação da Lei Maria da Penha e reduzir os índices de violência contra mulheres e meninas. Nós agradecemos mais essa parceria para nos ajudar a enfrentarmos esse processo histórico incivilizado ainda de disseminação da violência doméstica. Entre as pautas de julgamento do CNJ foi discutida infração disciplinar cometida por magistrados. Um dos destaques foi uma suposta conduta omissiva de um juiz durante uma sessão plenária no Tribunal de Justiça do Amazonas, quando um procurador não foi interrompido ao proferir falas misóginas e depreciativas a uma vítima e advogada dela. O caso é de relatoria da conselheira Renata Gil. Houve requerimento da advogada, não foi atendido, a intervenção só aconteceu por conta de um pedido do promotor de justiça e, ao ouvir aqueles debates, eu tinha a nítida impressão de que o promotor pedia era atendido, o que a advogada pedia não era atendido, ao contrário, ela em um determinado momento disse que não tinha mais condições psicológicas de enfrentar aquele julgamento e o magistrado permaneceu inerte com relação a essa situação. O magistrado do Tribunal de Justiça do Amazonas recebeu a pena de censura por suposta omissão à violência cometida contra mulheres na sessão de julgamento. O Conselho Nacional do Ministério Público também deve ser comunicado sobre a decisão. O voto no CNJ foi por maioria. Me preocupa muito as consequências desse julgamento para aquela comunidade. Era o estado do Amazonas, era uma capital, Manaus, terceiro tribunal do júri de Manaus. Imagino o que aqueles jurados imaginaram que é possível fazer se um promotor de justiça ataca as mulheres do jeito que ele atacou. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal abriu os trabalhos deste ano na tarde de hoje. Os ministros autorizaram a extradição de um venezuelano acusado de assassinato durante uma tentativa de roubo em Caracas. Ele cometeu o crime em 2018 e está preso desde agosto de 2023 aqui no Brasil. Repórter Marta Ferreira acompanhou. O defensor público da União alegou que a extradição colocaria em risco o devido processo legal. O que nos move a vir à tribuna é abordar essa questão da ausência absoluta de devido processo legal naquele país. E reconhecemos de início, claro, a gravidade desses delitos que são imputados ao extraditando e também reconhecemos que no pedido de extradição o Estado indica alguns elementos probatórios contra ele. Mas não nos cumpre aqui, evidentemente, contestar pontualmente esses elementos justamente por conta da contenciosidade limitada do processo de extradição. Mas queremos deixar registrado, sim, que ele nega veementemente as acusações que lhe são imputadas. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que votou para autorizar a extradição por entender que se trata de um crime comum.
em que pese os cuidados que se precisa de ter quando se alega que há uma situação de eventual descumprimento ou de não atendimento pleno do devido processo legal, que é o que nos preocuparia aqui, não se trata de crime político, é dupla tipicidade, é um crime comum. Não posso presumir, como juíza, que um Estado vai deixar de cumprir toda a legislação, até porque seria, então, garantir que nenhum pedido de extradição poderá ser julgado no Supremo em relação a determinados países, o que não é da nossa legislação nem da nossa jurisprudência. Além da extradição, a primeira turma julgou procedente uma reclamação contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ declarou a inconstitucionalidade de lei de Catanduva, que dava o direito das pessoas idosas com deficiência e gestantes de receber medicação contínua em seu domicílio. A turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo para julgar procedente o pedido, a fim de cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, determinando ainda novo exame do recurso extraordinário com observância da sistemática de repercussão geral, tema 917, nos termos do voto do ministro relator. Os ministros ainda começaram a analisar recursos questionando decisão da Justiça Federal em Goiás, que decretou a prescrição da acusação de crime ambiental por construção irregular em área de preservação permanente. O ministro Cristiano Zanin é o relator e ele negou o pedido, mas o julgamento desse caso foi suspenso após o ministro Flávio Dino pedir mais tempo para analisar a questão. E na abertura dos trabalhos da segunda turma, o presidente do colegiado, o ministro Edson Fachin, informou que já são mais de 1.000 processos prontos para serem julgados. Hoje, os ministros começaram a julgar o caso em que um juiz federal tenta há quase 20 anos responsabilizar um procurador da República e a União por uma entrevista à imprensa. Repórter Viviane Novaes. O procurador do Ministério Público Federal, Bruno Calabrese, deu uma entrevista a um jornal do Espírito Santo em que comentou a decisão do juiz federal Macário Ramos Júdice Neto de fixar honorários advocatícios em favor de um advogado, em uma ação de reconhecimento de validade de títulos da dívida ativa. Macário recorreu ao Supremo contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O TRF entendeu que Calabrese não atuou em nome da União e do Ministério Público, mas por conta própria, e que deveria ser julgado pelos atos dele na Justiça Estadual. No Supremo, o caso começou a ser julgado no plenário virtual, mas o ministro Gilmar Mendes pediu destaque e o julgamento recomeçou no plenário físico da Estaca Zero. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, lembrou que o que está em julgamento é se a União deveria ser acionada na Justiça em razão do tema do STF 940, sobre a responsabilidade do Estado no caso de indenização por danos causados por agentes públicos. O relator reajustou o voto e entendeu agora que a reclamação do juiz Macário é improcedente e que a decisão do TRF2 está correta. Para o ministro, o procurador deve ser responsabilizado sozinho. Esse agente político, ao praticá-la, embora tenha atuado perante a imprensa ostentando o cargo de procurador da República, despiu-se por completo da condição de agente público, incumbido da nobre função de fiscalizar o cumprimento da lei, razão pela qual reputa mais condizente com o interesse público que ele responda direta e individualmente pelos seus atos. Dias Toffoli afirmou que agente público não deve dar entrevista. Sair dando entrevistas? O que o agente público deve fazer? A imprensa procurou, entrega o seu recurso, ponto. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator, mas o ministro André Mendonça pediu vista e o julgamento foi adiado. Esta foi a primeira sessão do ano da segunda turma. O presidente do colegiado, ministro Edson Fachin, informou que em 2024 a turma julgou 6.569 processos, a maioria no plenário virtual. Atualmente, 1.018 processos estão liberados para julgamento este ano, sendo que a maior parte é da área penal. Mesmo com o grande volume, esse tribunal e esta turma têm consciência de seu dever com a sociedade brasileira e envida esforços continuamente
para uma prestação jurisdicional com qualidade, comprometida com a segurança jurídica e com os valores constitucionais. A seguir, STJ lança a ferramenta de inteligência artificial generativa para acelerar a análise e a elaboração de decisões da Corte. E você vai ver como é o arquivo permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que guarda mais de 540 mil processos desde o século XVIII. Até já! O Superior Tribunal de Justiça lançou uma ferramenta de inteligência artificial generativa para acelerar a análise e a elaboração de decisões da Corte. Repórter Marina Campos traz os detalhes. O lançamento da ferramenta contou com a presença de diversos ministros da Corte. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que o sistema é capaz de interpretar e produzir textos e que vai acelerar a análise e a elaboração de decisões. Uma contribuição necessária para um tribunal que tem recebido cada vez mais processos. Em 2024, foram mais de 700 mil decisões. O volume crescente de processos, a complexidade das demandas e a necessidade de respostas mais ágeis exigiram uma solução capaz de ir além do uso de relações semânticas e estatísticas para comparação de textos ou da automação básica. O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, que participou de forma remota, disse que a ferramenta vai auxiliar o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Nós estamos trabalhando duro em várias frentes para que esse conjunto, esse somatório de medidas possa resultar na melhor prestação da jurisdição. Com isso, quem ganha é a sociedade a que servimos. Com o STJ Logos, será possível, por exemplo, gerar relatórios de decisões, analisar a admissibilidade de agravos em recurso especial e fazer perguntas ao sistema por meio do chat, como: o recorrente alegou violação aos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil. O usuário também pode fazer solicitações, como pedir para a ferramenta listar argumentos apresentados na petição de agravo. Ao final do evento, o presidente do STJ falou com a imprensa e disse que o sistema poderá ser usado sem deixar de lado a supervisão humana e o controle de responsabilidade dos magistrados. A inteligência artificial generativa vem para ajudar, não é para substituir o ministro ou a ministra no momento de decidir. É um sistema desenvolvido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, porque as informações que nós temos não pertencem aos ministros, nem ao tribunal, pertencem ao povo brasileiro. E daí que nós não aceitamos ofertas até gratuitas de grandes empresas de inteligência artificial generativa que queriam nos ajudar e nos entregar um produto feito. As funcionalidades do STJ Logos foram criadas a partir de demandas internas dos gabinetes e já estão disponíveis a todos os servidores da Corte. Para usar as novas ferramentas, serão oferecidos cursos de capacitação. Vale ressaltar que, como todo o STJ Logos foi desenvolvido pelos servidores do tribunal, as informações que abastecem o sistema têm a garantia de integridade e proteção dos dados processuais. O arquivo permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais guarda mais de 540 mil processos desde o século XVIII até 1950. E agora recebe o nome de um servidor que dedicou toda a carreira à preservação desse importante acervo do Judiciário. A reportagem de Fabrício Veloso. A diretoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais celebrou uma nova fase na unidade de arquivo permanente da instituição, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A partir de agora, o local recebe o nome de Arquivo Permanente Júlio César Bandeira de Melo. O servidor, falecido em 2010, atuou por mais de 30 anos como gerente de arquivo e tratamento da informação documental do TJMG.
A cerimônia contou com a presença de magistrados, servidores e parentes do homenageado. A viúva Cássia recebeu os cumprimentos e a placa simbólica das mãos do presidente do tribunal, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. Os participantes também visitaram o galpão onde estão armazenados os documentos e processos judiciais de 143 comarcas de Minas Gerais. O presidente Correia Júnior destacou a dedicação de Júlio César. Ele demonstrou, por seu trabalho, que ele amava essa instituição. Todos nós temos um carinho muito grande pelo nosso tribunal, que além de ser o nosso empregador, o nosso dia a dia, é a nossa vida. Muitos de nós vivemos mais tempo na instituição do que mesmo em nossas casas com nossas famílias. Então, a dedicação que temos ao tribunal e o que o tribunal nos dá também em termos de retorno é algo que deve ser sempre comemorado. A homenagem também marca o compromisso com a preservação e a organização de documentos e processos judiciais pelo Tribunal de Justiça. Atualmente, a gestão desses documentos é realizada pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e executada pela Diretoria de Gestão da Informação Documental. Para a EGF, isso representa um orgulho muito grande. E para o tribunal, sem dúvida nenhuma, uma honra e termos servidores que se dedicaram a uma atividade institucional fundamental para preservar a memória e trazer também um futuro mais seguro para nosso arquivo documental. Nós somos os guardiões da história do tribunal. Então aqui nós somos responsáveis não só pela captação desse conteúdo de natureza histórica, de relevância cultural, que diz respeito ao Poder Judiciário de Minas Gerais, como pelo tratamento também desse material, porque muitas das vezes eles chegam para nós em condições inadequadas, já degradados, e nós precisamos fazer o tratamento desse material para absorvê-lo ao acervo e disponibilizá-lo aos pesquisadores. O Júlio César dedicou toda a carreira dele no Tribunal de Justiça à organização e preservação do patrimônio e da história do Judiciário. Com isso, o arquivo permanente do TJMG abriga hoje mais de 540 mil processos que tramitaram na Corte Mineira desde o século XVIII até 1950. Os documentos passam diariamente por um processo rigoroso de revisão, avaliação e registro no sistema do TJ. Muitas das técnicas utilizadas na gestão documental foram implantadas pelo Júlio César. Um legado que é celebrado também pela família. Amava o que fazia. Amava. E era pouco tempo para a família, só um pouquinho. Mas o resto, amou sempre tudo que ele fez, lutou. Tanto seria bom se ele tivesse, aqui com a gente, mas só deixou orgulho e alegria para a família inteira, que ele é um grande pai, um grande homem. É uma honra, um orgulho para quem teve o prazer de conviver com ele, de ter o carinho dele ali perto e saber o tanto que ele dedicou sua vida em prol do seu trabalho, em prol da sua família, e esse reconhecimento, por mais que ele não esteja aqui, mas é um acalanto para a gente, sim, maravilhoso, a gente fica muito feliz com isso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.